Você está achando cada vez mais difícil conseguir material confiável sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, na internet, no YouTube? Você é uma pessoa que está sempre procurando palavras de esperança, palavras de fé, pregações, mas você também tem um coração com um desejo de fazer realmente a vontade de Deus. E você se pergunta, puxa, será que eu devo confiar nessa palavra? Pois é, a internet, por um lado, facilitou tanto a gente compartilhar reflexões, conteúdos, pessoas poderem falar, né, colocar público seu conhecimento, seus anos de estudo. Quantas pessoas, né, tem canal no YouTube e a gente consegue se beneficiar de tamanho conhecimento, pessoas que passaram anos da sua vida estudando determinado assunto e a gente consegue agora ter acesso a esse conhecimento. Isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, nós como cristãos precisamos filtrar muitas coisas. Precisamos tomar um cuidado ainda mais, sermos mais cautelosos, né? Sermos mais vigilantes. E como a gente pode fazer isso na nossa vida? Como a gente pode filtrar? Como a gente pode saber o que realmente a gente deve confiar, as palavras que a gente deve confiar, se muitas vezes nós somos pessoas simples, não temos grandes conhecimentos, mas como a gente pode filtrar o que é verdade e o que é mentira? E será que a Bíblia já nos falou já de antemão que isso iria acontecer? Tem um texto na palavra de Deus no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 1 e 2 diz assim, o título é assim, ó: Os falsos mestres e a sua destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, olha só, que importante a gente tomar cuidado, né? A gente se atentar sobre isso, porque a Bíblia já nos precaveu em relação a isso, né? Que nos últimos dias também, né, surgirão falsos profetas, falsos mestres. O que a gente pode fazer de forma prática para tomar cuidado? Bom, em primeiro lugar, é a gente ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus. É a gente examinar as escrituras, como tem uma palavra que fala de um povo, os bereanos, que entraram em contato, né, com o cristianismo, né, com a palavra de Deus e tal, foi pregado as boas novas, né, para eles, e eles examinaram nas escrituras se estava tudo de acordo com o que estavam ensinando eles. Então, a gente, da mesma forma, a gente deve examinar as escrituras, a gente deve ir direto à fonte, buscar por nós mesmos, né, essa relação com Deus, com o Espírito Santo, procurar ter o discernimento. Mas claro que nós muitas vezes temos limitações para compreender a Bíblia. E como é bom a gente ter acesso a pessoas que nos ensinam, né, que nos instruem. Mas é importante a gente ver se realmente está de acordo. A pessoa falar o texto bíblico, a gente investigar, procurar diretamente, ler todo o contexto. A gente aqui lê um trecho da palavra, mas é importante, depois eu vou deixar na descrição e você pode ler todo o capítulo, e melhor ainda, pode ler todo o livro de 2 Pedro, é um livro curtinho, porque aí a gente vai saber todo o contexto, o que está falando, né, o que
É muito perigoso a gente tirar trechos, né? Descontextualizar, tirar do contexto e fazer interpretações errôneas. Isso, às vezes, infelizmente, acontece. Então, a gente precisa cuidar dessas coisas sutis, né? E não procurar, assim, buscar fé ou tipo, receber, assim, por osmose, né? A gente deve ter a nossa vida diária, a nossa rotina de comunhão com Deus, de oração, de leitura da Bíblia e procurar ter muito cuidado, porque nós estamos, acredito eu, iniciando um tempo em que cada vez mais pessoas, né, vão falar sobre Deus e de forma distorcida, né? As pessoas vão falar em nome de Deus, que Deus é amor e tal, e que Deus aceita tudo. E a gente deve tomar cuidado com isso, muito cuidado. E investigar a Bíblia para ver o que realmente agrada o coração de Deus, o que realmente, quem é o Deus da Bíblia, porque Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, a Bíblia, que é um livro que foi escrito por diferentes autores, diferentes pessoas, em diferentes épocas, e todos esses livros, né, todos esses livros que estão na Bíblia, eles se completam, nenhum livro se opõe ao outro, todos se completam, né? Então, é importante a gente investigar pessoalmente a nossa Bíblia. Isso é uma reflexão que eu fiz e eu quero dividir com vocês o quanto a gente deve ter cuidado, quem a gente segue no YouTube, que palavras a gente escuta, né? Ou até mesmo nas outras redes sociais, o que a gente está se alimentando. E a gente deve também pensar na vida dessa pessoa, né, que está falando. Ninguém é perfeito, mas a gente deve também pensar assim, poxa, essa pessoa, ela tem os frutos do cristianismo, porque uma coisa interessante assim, às vezes tem pessoas que falam tantas coisas e falam com ódio, né? E será que Jesus Cristo agiria dessa forma? Será que é isso que é pregado no cristianismo? A gente defender uma ideia com tamanho ódio? E principalmente esse período pós eleições, essa polarização, tem pessoas que estão com tanto ódio, né, no coração. Então a gente não segue pessoas, a gente segue os princípios cristãos, mas isso é uma coisa importante também da gente pensar quando a gente vai seguir alguém no YouTube, o que essa pessoa fala, esse influenciador, né? A gente tomar esse cuidado. A forma como está sendo falado, se essa pessoa está incitando ódio, isso não é uma coisa que agrada o coração de Deus, né? Esse ódio todo. E ao mesmo tempo, principalmente, a gente investigar as escrituras, a gente investigar a Bíblia, ver se realmente aquilo que aquela pessoa está falando está de acordo. Porque é muito importante a gente se atentar para isso. Né? A nossa base, a nossa rocha é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não adianta nada a gente escutar qualquer outro tipo de palavra assim que distorça, né, o que está na Bíblia. Então eu vou até ler novamente para nós aqui. Todo esse capítulo 2, ele é muito interessante, que fala sobre isso, né? E depois o capítulo 3 fala sobre a volta de Jesus. Então quer dizer que são acontecimentos, né, que antecedem a volta de Jesus também, o conhecimento se multiplicar, que é uma coisa maravilhosa, mas em meio à verdade existe a mentira, a gente precisa ter um olhar cuidadoso, né, a gente precisa ter a sabedoria e o discernimento que Deus nos dá, né, o Espírito Santo, e isso a gente vai conseguir com a comunhão com Deus. E a gente precisa examinar as escrituras por nós mesmos, ter um momento, um hábito, um momento do dia que a gente vai parar e vai ler, nem que seja um capítulo, nem que seja, né, o que a gente conseguir ler, mas a gente precisa ter contato direto com a Bíblia e não simplesmente nos alimentarmos de coisas que as pessoas falam,
na internet, acreditar em qualquer coisa, como fez esse povo que eu comentei com vocês, os bereanos, a gente precisa ter um senso crítico de pensar assim, poxa, peraí, deixa eu investigar aqui se é isso mesmo, deixa eu ver. E se preciso for, a gente lê, fazer um ano bíblico e ler, né? Ou até em menos tempo, para quem lê mais rápido, procurar ler toda a Bíblia, para a gente ter uma visão crítica sobre as coisas que as pessoas falam, né? O que a gente se coloca assim, né? Em contato e ter um coração desejoso de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia também diz assim, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, às vezes a gente pode até pensar assim, que legal essa pessoa tá falando de Deus, mas a gente tem que ser muito cuidadoso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? O reino de Deus. A gente precisa ser cautelosos, né? Com o que a gente vai seguir, o que a gente vai acreditar. E mais importante é a gente buscar por nós mesmos o contato com a Bíblia, né? As verdades bíblicas, a leitura da palavra, para saber o que agrada o coração de Deus. Se você tem esse desejo, né, de buscar a verdade, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra, né? Então, se você tem essa sede de buscar a presença de Deus, o primeiro passo é na Bíblia, o primeiro passo é na fonte, na oração e na Bíblia. E a gente ter esse cuidado com que a gente entra em contato no YouTube e em qualquer outro meio na internet. Se essa reflexão te ajudou, te fez refletir sobre isso, pensar, repensar a sua vida cristã, compartilha com mais pessoas, dá o teu like nesse conteúdo e também te convido a se inscrever no canal. Abraço e até o próximo vídeo.